1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Porque eu queria falar um pouco hoje sobre discernindo o corpo de Cristo. É a nossa responsabilidade ser parte do corpo, mas eu percebo que às vezes nas nossas limitações a gente se vê confuso sobre o que de fato é o corpo de Cristo, onde de fato o corpo de Cristo se manifesta. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Eu vou lendo aqui. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Até aqui. Paulo vem com uma palavra pesada aqui para a igreja de Coríntios. E ele vai falar sobre a ministração da ceia. Uma curiosidade é que foram 4 as cartas escritas por Paulo para a igreja de Coríntios. Era uma igreja que precisava de muita orientação, de muita instrução. E essas cartas que nós temos aqui é a segunda e a última carta. A primeira e a terceira carta se perderam na história, Deus quis assim e conduziu dessa forma. E aí você vai perceber claramente que nessa primeira carta aos Coríntios, Paulo trata de assuntos que ele não tem mais necessidade de tratar na segunda carta, aqui que na verdade é a última. Ele vai tratando assuntos e à medida que a igreja vai amadurecendo, ele vai tratando de outras questões, assim como a caminhada cristã. É coerente que algumas coisas mais basilares sejam tratadas no primeiro livro e as coisas mais profundas, mais sólidas, no segundo livro. Porque é isso que se espera, que alguém que tenha contato com a palavra de Deus vá crescendo dia a dia. É isso que a palavra faz em nós. E quando Paulo senta para conversar, né, nesse bate-papo sutil que ele tem com os irmãos de Coríntios, ele começa esse trecho que eu li de maneira bastante enfática e pesada. Né? Ele fala assim, nisso que eu vou dizer eu não tenho orgulho de vocês, não. Aliás, eu tenho até um pouco de vergonha. E ele começa a bater forte, bater pesado numa questão que aparentemente não era tão importante assim, que era uma das celebrações da igreja. E é, na verdade, aí que a gente percebe a nossa falta de compreensão, e eu falo nossa, como igreja brasileira de um modo geral, a nossa limitação em compreender o que de fato representa a ceia do Senhor. Eu venho de tradição pentecostal, bem pentecostal, do fogo mesmo. E aí eu vi dos mais absurdos, assim, desde se não tomar ceia, Jesus voltar, você fica. Você está doente, não pode tomar ceia, porque doença deve ser pecado.
se você pecou durante o mês, você não pode tomar ceia, só toma ceia no mês que você não pecou, e coisas desse tipo. Eu imagino que vocês tenham talvez encontrado coisas desse tipo. Não, você tomou ceia, fulano ficou sem tomar ceia. Por quê? Não, porque ele pecou. Ah, então, que bom. Então, agora está resolvido o problema, porque se a ceia fosse para quem não pecou, né, ia botar o pão e o vinho aqui, a gente ficar olhando ao redor para ver o que está acontecendo, ver se de repente automaticamente vem na boca de alguém um pão e um vinho sem que você tenha que pôr a mão. Porque não é sobre isso que a ceia do Senhor fala. A ceia do Senhor vai falar sobre o corpo de Cristo. Mas a pergunta é, o que é o corpo de Cristo? Tem um feriado, que está chegando inclusive, nacional, chamado Corpus Christi. E aí a pergunta que todo ano eu ouço as pessoas fazerem, o que é esse feriado? Alguém sabe explicar o que é o feriado Corpus Christi? É o corpo de Cristo. No latim está fácil, meu latim está afiado, eu sei que Corpus Christi é o corpo de Cristo. Mas na prática, na vida da igreja, para aquele que de fato conheceu a verdade de Deus, o que é o corpo de Cristo? E aí a gente vai voltar lá no princípio e olhar nas Escrituras e ver como Deus de fato se apresentou para o povo. Uma das coisas que a religião tira da gente é a percepção de que Deus é relacional. Deus é relacional. Desde o princípio, o que Deus quis estabelecer com o homem não era uma lista enorme de regras a serem cumpridas, mas uma relação. Deus, desde o princípio, você vai ver isso nas Escrituras, desde lá do Gênesis, a proposta é estabelecer uma relação, olhar o homem no olho e ter uma conversa com esse homem. Era isso que acontecia com Adão na viração do dia. E desde então, através dessa relação, o Senhor foi lapidando aquilo que era da natureza humana e colocando cada coisa no seu lugar e dizendo, me deixa viver em você. E através da nossa relação, eu vivo em você e eu manifesto em você a minha glória e o meu poder, para que outros também cheguem ao relacionamento comigo. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta do cristianismo. A religião inverte isso e traz o seguinte, siga essas regras aqui e você vai estar bem com Deus, e aí você pode fazer o que você quiser. Se você só não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquele outro, perceba que as regras são para delimitar. E quando você delimita, você chama atenção para isso. Paulo vai falar isso em Romanos. Tudo bem? Até aqui? Todo mundo me acompanhando? Diga amém? Eu disse que Deus é relacional. Deus poderia ter se apresentado para a humanidade desde lá da primeira vez de diversas formas. De todas as formas que ele quisesse. Mas ele escolheu se apresentar como um Deus trino. Ele se apresenta como um Deus que é um, mas que ao mesmo tempo é três. O que Deus quer dizer com a apresentação de três pessoas em uma só? Que existe uma relação. Deus está querendo dizer o seguinte, eu me relaciono entre mim mesmo e o que eu quero para vocês, meus filhos, é que vocês façam parte dessa relação. Por isso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos no Filho. E se estamos no Filho, estamos na relação com Deus. O que Deus propõe para nós, desde o princípio, é essa relação. É que façamos parte da Trindade, não por méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Porque se estivermos em Cristo, estamos no relacionamento da Trindade. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Eu sei que é um pouco complexo no começo, mas vai desenrolar. Se os irmãos tiverem a dúvida, aproveita que é a reunião de ceia. Levanta, eu não entendi o que você falou aí. Está liberado. E aí, Gênesis 19, Deus havia resgatado o povo do Egito. Chamou Moisés e falou, Moisés, eu sou o Deus dos seus antepassados. E olha só, eu vou cumprir a promessa que eu fiz aos seus antepassados. E agora eu vou tirar os meus filhos de lá, porque eu tenho um plano para ser desenrolado na humanidade e depende dessa nação, Israel. E eu preciso que você, Moisés, vai lá, através de uma relação que nós temos aqui, e me apresente para eles como um Deus relacional. E diga a eles que eu quero que eles se relacionem comigo, e não com os deuses do Egito. E aí Moisés vai lá e faz todo esse processo, resgata o povo, aquela história que vocês conhecem, as 10 pragas e tal, e traz de volta. E quando eles estão no deserto, já caminhando com Deus, já desfrutando da libertação, em direção à terra prometida, Deus fala assim, bom, agora chegou o momento. Agora eu preciso me apresentar não só através de um representante, mas através de cada pessoa, de cada um dos meus filhos. Eu quero falar diretamente com eles. E Deus chama Moisés e diz para Moisés, fala o seguinte, reúne o povo, Moisés, porque agora eu vou falar com eles e eu vou me relacionar com eles para que eles me obedeçam, porque é através da obediência que uma relação pai e filho se demonstra saudável. Deixa eu abrir aqui, aliás, está aberto aí, Êxodo 19, versículo 5.
Oh, desculpa, gente. Eu falei Gênesis? Desculpa, é Êxodo. Não me ouçam, não. Não, ouçam sim. Êxodo 19, versículo 5. Esse é um momento um pouco antes em que Deus vai dar para o povo a lei dos 10 mandamentos, aquele momento do encontro. Mas existe uma coisa curiosa nessa história. É o seguinte. Êxodo 19, versículo 5 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que eles sejam um reino de sacerdotes. Eu quero que todos eles tenham a liberdade e a vida cotidiana de um sacerdote. O que um sacerdote faz de acordo com as Escrituras Sagradas? É ele que ministra diante de Deus. É ele que entra no Santo dos Santos para apresentar os sacrifícios e a adoração a Deus. É ele que tem total acesso ao nível de maior intimidade com Deus representado no Antigo Testamento, que era o lugar santíssimo, lá, o Santo dos Santos. Esse era o propósito de Deus através da obediência. Esse era o plano de Deus para o povo. Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, reúne o povo e eu vou falar com eles. E eu vou falar face a face com eles. E aí eles vão ser a minha nação de sacerdotes. Se a gente continuar a leitura do Gênesis 19, o Êxodo 19, a gente vai perceber que quando finalmente o povo se prepara e eles se purificam e que se colocam nos pés do monte para falar com Deus, acontece uma coisa que ninguém esperava. Sabe quando você está assistindo um bom filme que tem aquela virada de cena? Você fala assim: meu Deus, o que vai acontecer agora? É exatamente isso que acontece. Porque o povo, quando recebe a direção para falar com Deus face a face, e eles estão lá diante do monte, e o monte começa a tremer, a fumegar, e um som de buzina vem de lá de cima do monte, eles falam assim: então, rapaz, eu estou com um problema para resolver lá em casa, que eu estou com uma roupa no varal e eu vou precisar deixar Moisés. Fala para Deus aí, manda aquele abraço para ele, fala que não vai dar para eu ir não. Eles ficaram com medo de encarar Deus face a face, porque aquela cena era uma cena pavorosa. Um monte que tremia, que fumegava e que tinha um som de buzina que saía de lá de cima e tinha uma fumaça lá em cima. O povo falou assim: a gente vai morrer. Se a gente for face a face falar com Deus, a gente vai morrer. E aí eles escolheram, falaram assim: Moisés, faz o seguinte, vai você, vai lá. Se por um acaso você voltar, você conta pra gente o que ele tem para dizer. Que bobagem, né? Vai que de repente a gente morre aí no caminho. O medo da relação com Deus fez com que o homem criasse uma barreira. Porque quando ele percebeu que ele ia encarar o Criador Todo-Poderoso face a face, eles recuaram, desistiram da ideia. E isso é o contrário de obediência, pelo menos segundo os meus princípios. E isso é o contrário de dizer: eu vou ouvir o que Deus tem para me dizer. Porque Deus disse: eu vou falar com vocês face a face. E o desejo de Deus é: me obedeçam, porque vocês vão ser uma nação de sacerdotes. E aí o povo olhou aquilo e falou assim: então, não sei, eu estou com medo e tal. Eu não sei se você vê alguma semelhança com a religiosidade ou com a religião em si. Porque o que a religião impõe para você é que você vai na igreja e espera o sacerdote, o ministro, falar a palavra de Deus para você, porque quando ele falar para você, você vai entender e sua vida vai ser melhor. Ou não é isso que a religião impõe? As religiões que eu passei por aí é exatamente isso que está imposto. E aí é que tem um problema, porque Deus não nos chamou para receber a palavra dele da boca de outro. Ele nos chamou para ter contato com a palavra dele e sermos sacerdotes, ministros diante do Senhor, para uma relação direta e pessoal com ele. E isso é ser corpo de Cristo. Porque Jesus inaugura um novo processo. Ele começa a história de novo e é mais uma tentativa de Deus. Só um paralelo aqui. Quando eu digo tentativa, eu não estou dizendo que Deus tenha falhado, tá? É mais uma forma de Deus explicar a mesma coisa para nós. Em hipótese nenhuma, Deus falha. Mas Moisés, depois desse evento aqui, o povo fica com medo, resolve não subir o monte. Moisés sobe, fica lá 40 dias e quando volta ele traz as tábuas da lei. Aí o povo criou um bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei, aí ele sobe de novo, fica mais 40 dias. E aí assim vai. Tem um monte de coisa para acontecer aí. Depois é bom dar uma lida em Êxodo aí, eu vou deixar vocês curiosos com isso. Mas aí, desde então, a relação com Deus, que era para ser uma relação de reino e sacerdócio, passa a ser uma relação de obediência a leis que nos davam a ideia de quem de fato era Deus.
a verdadeira manifestação de Deus que teria acontecido naquele monte, aliás, que aconteceu naquele monte, mas que o povo temeu experimentar face a face, passa a ser agora por baixo da lei ali, mas muito sutil, porque todas as leis apontam para uma única coisa, o Cristo de Deus, Jesus. Todas as leis apontam na mesma direção. Quando a gente fala que a Bíblia é cristocêntrica, é que a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo, para a explicação de quem de fato é Jesus Cristo. E quando a gente percebe que a lei aponta para Cristo, a gente percebe que a única forma de cumprir a lei, de fato, é estar em Cristo e Cristo estar em nós. Não tem jeito, é impossível humanamente falando, porque a lei foi estabelecida num padrão sobrenatural e um padrão de relacionamento. E aí a gente vai encontrar em Jesus o cumprimento de todas essas leis, o cumprimento de todas essas coisas. E Jesus inaugura uma coisa nova, um novo ciclo, porque ele chega e no primeiro momento que ele tem, ele começa a chamar Deus de Pai. Eu sou filho de Deus. E ser filho de Deus significa que ele é gerado de Deus e que ele tem a natureza de Deus em si. E se Cristo tem a natureza de Deus em si, se nós estivermos em Cristo, nós estaremos junto da natureza de Deus. Não sei onde vocês são, mas da minha igreja se dá um glória a Deus gigantesco. Porque é poder de Deus. Eu estava do lado de fora, condenado. Eu estava completamente perdido. A minha sentença já estava dada, porque a sentença não vai ser dada, querido. A sentença já foi dada. A alma que pecar, morrerá. Quem não pecou, levanta a mão. Então, a sentença já foi dada. Mas por causa de Cristo, eu agora fui resgatado. E estando nele, eu estou junto ao Pai. Eu tenho a natureza de Deus em mim, porque é o Espírito Santo de Deus. Isso é demais, isso é a transformação da água para o vinho, literalmente. Porque eu estava completamente abandonado lá atrás. E Jesus inaugura essa relação e todas aquelas regras que a religião colocava, de faça isso, faça aquele outro, não faça esse, não faça aquele outro, Jesus agora coloca como uma relação. Tudo isso expresso numa única relação, pai e filho. Jesus tem a ousadia de chamar Deus de Pai. Sendo ele Deus, é absolutamente natural. E nós, estando em Cristo, temos a ousadia de chamar Deus de Pai. Legal, muito legal, mas o que isso tem a ver com o corpo de Cristo? É o seguinte, o que Jesus estabeleceu foi uma relação de consciência que gera transformação. Ele veio nos ensinar que se nós cremos no sacrifício que ele fez por nós, e estivermos nele, e com a nossa mente transformada, nós viveremos coerente a isso. E aí Jesus, desde o princípio, começa a dizer para o pessoal, ó, esse templo aí que vocês estão dizendo, não é isso aí não, viu? Isso aí é uma representação da relação. Derrubem esse templo que eu restabeleço a relação, ele, filho, em 3 dias. Aí Jesus começa a quebrar os princípios da lei. Ah, vocês guardam o sábado? Ah, por acaso é proibido fazer o bem no sábado? E aí ele se demonstra o Senhor do sábado. E aí ele cura no sábado. Ele começa a fazer coisas no sábado que, a princípio, a lei, os homens não tinham percebido através da lei. É através da prática cotidiana e não através de uma lista de regras que eu desenvolvo a minha relação com Deus. Amém? Não é uma lista de regras. Alguém vira e mexe pergunta pra gente assim, tatuagem é pecado? Piercing é pecado? Ouvir música do mundo é pecado? A pessoa quando vem fazer isso, ela está buscando mais uma vez uma lista de regras. E ela está se esquecendo da coisa mais importante que é a relação pai e filho. E quando eu estou no pai, ou melhor, quando eu estou no filho, eu tenho uma relação completa e plena em Deus. E em Deus eu vou conseguir discernir o que de fato é bom e o que é mal para a minha vida. Porque é através da palavra de Deus. Jesus se coloca como cabeça. Abram, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 18. E aí, o corpo de Cristo, que foi trazido de volta para dentro da Trindade, trazido para a relação e nos leva junto com ele, nessa relação perfeita. Jesus fala assim, nesse corpo, imagina o desenho de um corpo. Jesus é o cabeça e nós, igreja, somos o corpo. E ele nos chama para preencher isso. Colossenses 1, do 18 ao 20, diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia,
pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Igreja, queridos, é isso aqui, mas também não é só isso aqui. Igreja não é um lugar onde a gente se reúne. Igreja é a nossa consciência de que estamos ligados ao cabeça, que é Cristo, e a nossa consciência de que aquele que está do nosso lado é também um filho de Deus. É a consciência de que eu tenho uma missão, e a missão que eu vou cumprir, ela não é só minha, ela é de Cristo. E por isso nós, irmãos, juntos, focados numa única missão, seguimos obedecendo a Cristo. Amém? A consciência de que eu faço parte do corpo de Cristo é o que me leva à presença de Deus. A consciência de que eu faço parte do corpo de Cristo é o que me faz amar o meu irmão. Porque se não há interesse na relação de irmãos, por que de fato eu o amaria? É fácil amar o Júlio, que é um cara abastado, tem muito para oferecer. Eu quero ver amar o Tiago ali, que tem pouco para oferecer. Duro, está sempre quebrado, né, Tiago? Quando eu olho para alguém e falo assim, pô, o cara não tem nada para me oferecer. Por que eu vou me doar para ele? Eu me dou para ele, porque ele é parte do mesmo corpo que eu. Eu me dou para ele, porque com ele eu sou um e eu sou incompleto sem ele. Porque o que eu quero ver nele é o máximo de Cristo que puder estar manifestado na vida dele. Porque quanto mais de Cristo nele, mais de Cristo em mim. A missão da igreja é ajudar o meu irmão a compreender e manifestar o Cristo na vida dele. Isso é corpo de Cristo. Quando eu esqueço isso, eu estou caminhando fora. E aí eu estou caminhando nas regras da religião, nas regras da religiosidade. E se eu faço isso, não tem significado nenhum. Consciência de corpo. Um braço que se movimenta sem ordem do cérebro é um braço doente. Um braço que busca interesses diferentes do restante do corpo é um braço com problema, você não concorda? Um corpo sem cabeça é zumbi, né? O cérebro está morto e aí o corpo está andando por aí. Se você toma atitudes e faz coisas que Cristo não faria, esse comportamento é de corpo de Cristo ou esse comportamento é de zumbi? Porque nós somos corpo de Cristo. E aí o irmão vem e me faz mal. Aí eu falo, agora eu vou fazer a justiça. Espera aí que eu vou resolver esse problema aqui. Aí eu vou lá e faço mais mal ainda, 2 vezes para mostrar para ele quem é que manda. Zumbi. Isso é um zumbi. Porque o Cristo ensinou que eu devo perdoar o meu irmão 70 vezes 7, infinitamente. Porque o Cristo me ensinou que eu tenho que me doar pelo meu irmão infinitamente. O comportamento que vai nos balizar, que vai nos guiar como igreja, é a consciência de que eu tenho que fazer aquilo que Cristo está fazendo, aquilo que Cristo fez em nós. O que nos une à cabeça é a consciência. A fé, queridos, a gente fala muito pouco da expressão fé, né? E a fé, ela foi vendida pela religião como algo que eu tenho que ter para receber. Eu tenho fé para eu receber algo de Deus. Estou querendo um carro novo, então eu tenho muita fé, aí eu vou lá e recebo um carro de Deus. Não, isso não é fé. A fé é o que me motiva a ser como Cristo e andar nos caminhos em que Jesus andou para que o Cristo manifestado em mim me leve a cumprir a missão de Deus, que é tornar Cristo conhecido. Isso é fé. A fé é quando o meu chefe é injusto comigo e por causa da vida de Cristo em mim, eu continuo fazendo bem feito o meu trabalho. Isso é fé. Fé não é, eu quero muito receber. Aí eu fico fazendo força, pensamento positivo aqui, até dói aqui de tanta concentração. E aí eu agora tenho fé. Não, é por causa da fé que eu perdoo, é por causa da fé que eu amo, é por causa da fé que eu me movo, e é por causa da fé que eu me esvazio. Porque é por causa da fé que eu olho para mim e falo assim, não dá. Eu tenho que chorar por causa da fé. Porque quando eu olhar para a fé, que é saber que Cristo morreu por mim, e concluir isso, eu tenho que chegar no final e falar assim, não é possível que depois de tudo que eu já li e vi, ainda tem isso em mim. Senhor, tira de mim. Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, transforma o meu coração. Transforma o meu desejo mal. É a fé que me motiva a continuar buscando, a continuar orando. A recebendo em Deus. Efésios capítulo 1, versículo 22. Não precisa abrir por causa do tempo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo.
a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. A tradição pentecostal ensinou isso como assim: o diabo está debaixo dos seus pés. Já viram isso, não? Pisa na cabeça do diabo. What? Pisa o quê? Cristo é o cabeça do corpo e todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. O nosso papel não é condenar o mundo, mas anunciar o Cristo ao mundo. É fazer o Cristo conhecido, porque está tudo isso debaixo dos pés de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Não tem nada de piso em lugar nenhum, não, querido. O que nós temos que fazer é levar a vida de Jesus em nós, nas nossas atitudes, sendo coerentes com a verdade revelada. E aí você vai falar assim: mas é tranquilo, então a gente tem que ir no culto, e aí no domingo, e a gente toma ceia e está resolvido. É o contrário disso. Porque essas regras todas, elas foram colocadas para que a gente conseguisse perceber a Deus. Sabe por que a gente se reúne no domingo? Porque no maior ajuntamento de pessoas, a probabilidade de você perceber Cristo na vida uns dos outros aumenta muito. Porque senão a gente mandava para você um vídeo lá no seu computador e você via em casa. A gente tem um evangelho simples, eu vivo disso. O tempo todo atendendo pessoas fazendo isso. Eles falam assim: tem certeza que eu não posso servir a Deus na minha casa? Assim, se eu pudesse, eu liberava. Sério mesmo, estava tranquilo. Mas a Bíblia diz que você tem que ser parte do corpo de Cristo. A Bíblia diz que você tem que se encontrar com o seu irmão, seja para manifestar o que já tem de Jesus em você para a vida dele, ou seja para receber o que já tem de Jesus da vida dele para você. Porque é no meio das nossas cotoveladas e das nossas trombadas que a gente percebe a necessidade de buscar mais, de conhecer mais, e de perdoar mais, e de amar mais. Porque não tem como você tomar uma pílula mágica e agora eu estou no corpo de Cristo. Ufa, graças a Deus. Não é Matrix, né? A pílula azul e a vermelha. Já tomei, agora eu já estou dentro. É cotidiano, dia a dia. É tomando cada atitude, se posicionando cada vez. E tendo paciência e compreensão. Tem pessoas que estão aqui especialmente colocadas por Deus para tratar o seu coração duro, querido. Talvez eu seja uma delas. Provavelmente. Assim como vocês vão ser ferramentas de Deus para tratar o coração de alguém. Porque esse envolvimento com o corpo de Cristo é que nos torna semelhante a Ele. E aí existe uma diferença entre união e unidade. O ajuntamento de pessoas é união. Todas as pessoas caminhando num mesmo propósito, num mesmo foco, deixando de lado o que não é importante, é unidade. É possível que você viva muitos anos em união, sem sequer estar em unidade. Eu já ouvi gente fazendo bravata assim: não, mas eu estou nessa igreja aqui há 12 anos. Eu estou nessa igreja aqui há 22 anos. Você não era nem nascido quando eu estava aqui nessa igreja. Legal. É que semana passada a gente fez uma faxina, eu não lembro de ter visto seu rosto. E na outra semana também, na RIP, e aí também teve umas coisas que a gente estava fazendo aí, não estou vendo ser envolvido. Eu não entendi qual é a parte de estar nessa igreja que você está querendo dizer. Porque quem está no corpo de Cristo está em unidade. E se tem um sofrendo, está todo mundo sofrendo junto. E se tem um com medo, está todo mundo com medo junto. E se tem um com dificuldade, todo mundo está com dificuldade junto. E a gente vai buscar em Deus provisão e solução para todas essas coisas. A sua dor é a minha dor. Mas não pode ser diferente. Porque a minha dor não pode ser alheia às suas dificuldades, aos seus medos. Você tem que sentir dor junto comigo. E dói, viu, queridos? Efésios 4, 3-6 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus em nós, Cristo em nós é a única esperança da glória. Porque se eu não tenho essa consciência de que existe uma só fé e um só batismo, eu não sou parte do corpo. Você já viu quando tem batismo de gente recém-convertido, que você vai lá, não dá uma vontade de batizar de novo? Puxa, eu acho que é por isso que eu sempre estou na água lá, porque eu dou uma vontade de batizar de novo. Eu vou entrar na fila também, vou fazer a confissão de fé, eu vou batizar de novo. É porque é uma só fé e um só batismo. E quando você vê Cristo nascendo no coração do irmão, você fala assim: eu quero celebrar isso de novo, Senhor. Mas você está celebrando, porque aquele seu irmão é um com você agora, porque ele está em Cristo, assim como você está.
Se você sente a dor do outro, você está em Cristo. E aí a dor do outro passa a ser a sua dor. E aí surge a oração intercessória. Matemática. Tem as linhas paralelas, né? E as linhas intercessórias. Essa linha daqui passa para cá. É o seguinte, Senhor, eu estou precisando de uma solução aqui, que a coisa está difícil aqui em casa. Mas o Fábio está precisando de uma solução lá. Então, Senhor, eu sei que não é fila nem nada, mas pega o meu, passa para o Fábio, depois a gente vê o meu. Porque eu preciso ver a alegria do Senhor na vida do meu irmão, e isso vai alegrar meu coração. É apresentar-se diante de Deus com as necessidades do outro. É vestir a roupa do outro e falar assim, Senhor, eu estou aqui, em nome do Kleber, da Wanda, e falar assim, Senhor, eu estou aqui. O Kleber está precisando. Faz de conta que eu sou o Kleber aqui, abençoa o Kleber, por favor. É se doar pelo outro nesse sentido. E isso é intercessão, isso é unidade. É a sua causa e a minha causa. Todos nós focados em Cristo. E aí, voltando lá para Coríntios, Paulo fala uma coisa que complica um pouco a situação. O que isso tem a ver com ceia, né? Porque na ceia a gente celebra a unidade do corpo. Na ceia a gente celebra o sacrifício de Jesus em se tornando Cristo. E é na ceia que a gente deve, e a gente faz isso, ter maior consciência de quem está com a gente, de quem está um do lado do outro. Fala assim, opa, você está comigo, cara. Vamos junto nessa jornada aqui. E procurar conhecer um ao outro. Porque à medida que a gente vai ficando mais numeroso, esse trabalho vai ficando mais difícil. Mas não é impossível. A gente vai procurando conhecer cada vez mais pessoas. E aí Paulo fala no versículo 28 do capítulo 11, uma coisa que, quando eu entendi, me deu uma paz absurda. Ele diz assim, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Aí o 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Sabe como eu li esse texto? Examine-se o homem a si mesmo, e se você estiver legal, e se você passar no seu próprio teste, se você olhar e falar assim, estou legal, acho que eu não pequei muito não. Então coma do pão e beba do cálice. Vem dizer que você não pensou isso também. Você não achou que era isso? Eu pequei, eu vou comer indignamente, não posso. Querido, o texto está dizendo, examine-se e coma. O texto não está dizendo, examine-se, se você for bom, se você for excelente, vai lá e coma. O texto não está dizendo, examine-se, se no final você concluir que você não pecou, já faz um tempão, vai lá e coma. Não está dizendo isso. Está dizendo, examine-se e coma. Mas qual é o resultado de alguém que sabe que é pecador limitado e se examina? Qual é o resultado final? Qual a conclusão final que você vai chegar? Se você chegar a qualquer conclusão diferente de, meu Deus, como eu sou terrível, está errado. É daí para baixo. Porque a conclusão final, após se examinar, é falar assim, quanto falta ainda de Cristo em mim? Meu Deus, a minha carne é terrível. Eu sou o pior dos pecadores. Se você chegar no final desse exame, achando que está pronto para tomar ceia, e você ousadamente meter a mão lá e pegar um pedaço do corpo de Cristo e comer, você está indigno. Porque o digno é aquele que fala assim, eu não mereço, a glória é toda do Cristo. E porque a glória é toda do Cristo, eu como do pão e bebo do cálice. A glória tem que ser dele. Porque se eu olho e chego à conclusão de que eu sou o pior dos pecadores, eu trato o meu irmão com amor. Por quê? O pecado dele não é maior que o meu. A diferença é só que ele teve oportunidade. Aí eu não fico mais escandalizado com ninguém. Porque eu sei que somos iguais. A conclusão final de Paulo é falar assim, gente, vocês estão comendo um na frente do outro como se tivesse ordem. Fulano ali pecou menos, então vai lá o Júlio que peca menos, depois a Camila, que não é tanto assim, aí depois vai a Ari, aí vai colocando o pessoal. Não tem ordem de quem pecou menos. A conclusão final é falar assim, eu sou um miserável pecador, Senhor, tem compaixão de mim. E aí sim, eu como do pão e bebo do cálice. Essa é a ceia do Senhor e esse é o corpo de Cristo. Quando alguém te procurar para falar assim, eu estou com um problemão, eu fiz uma besteira, eu cometi um erro grave, você fala assim, cara, então fomos nós que fizemos isso. Então vamos orar agora pedindo a Deus pelo perdão do nosso pecado, que foi o que aconteceu com a gente. Há um tempo atrás um irmão veio me procurar, falou assim, rapaz, eu cometi um erro grave, profundo. Aí ele começou a contar e começou a chorar, eu falei assim, parou, nós cometemos esse erro.
Eu e você. Ele falou, mas você nem sabe o que foi. Eu falei, não importa. Eu sou um com você. Vamos orar e o Senhor vai nos curar. Ele falou, mas deixa eu te contar. Eu falei, tá bom, conta. Mas eu acho que eu já sei. Aí ele contou, eu falei, fomos nós. Vamos orar e o Senhor vai nos curar. E aí dobramos o joelho e falei, Senhor, nós erramos, Pai. Nós fizemos exatamente o contrário do que o Senhor tinha nos ensinado. Mas por favor, por misericórdia, restaura-nos, Senhor. Porque a restauração do seu irmão é a sua restauração. O sucesso do seu irmão é o seu sucesso. Porque nós somos um em Cristo. E sendo um no corpo de Cristo, nós examinamos a nós mesmos e concluímos que só os méritos de Cristo nos colocaram aqui. E só por causa dos méritos de Cristo, nós podemos comer do pão e beber do cálice. Eu sou parte do corpo e pela fé. E é exatamente pela fé que eu continuo praticando. Eu tenho que amar, não porque o outro merece ser amado ou porque é fácil de amar ele. Eu tenho que amar porque eu também sou bem difícil de ser amado. Né? Geralmente a gente julga os outros com rigor e a gente dá uma absolvida. Ah, não, mas é que o meu caso tem aquele caso, aquela coisa e tal. Né? Dá uma disfarçada ali. Eu condeno o outro e me absolvo. Mas o amor pelo próximo é o que vai me purificar, é o que vai me fazer me esvaziar para que tenha mais de Cristo em mim. É a prática da palavra, do mandamento de amem uns aos outros, que vai me esvaziar e vai fazer eu perceber o quanto ainda tem do meu orgulho, do meu ego e da minha justiça própria. E aí quando eu perceber isso, eu falo, Senhor, me ajuda a amar teu irmão, teu filho, me ajuda a amar meu irmão. Porque olha só como eu sou ruim, eu estou com dificuldade de amar ele porque eu acho que ele é pior que eu. Mas a conclusão final é essa. Esperem uns pelos outros. Louvor, por favor. Pode subir. Esperem uns pelos outros. Porque quando eu entendo que somos todos um em Cristo e que nós esperamos uns pelos outros para comer, eu estou dando ao meu irmão a chance de ser corpo de Cristo e dando a mim mesmo a chance de ser esvaziado para que o Cristo me preencha e me transforme. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, para a gente terminar. Diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual que é a sua função no corpo de Cristo, querido? Amar o próximo. A sua função é amar o próximo. E quando você executa e você obedece, faz a sua função, você ajuda o corpo de Cristo a crescer e se edificar. Você está desconfortável porque a igreja não avança. Você está desconfortável porque pessoas ainda não creram, porque seu vizinho ainda não creu, porque seu parente ainda não creu. Ame o próximo. Porque quando você ama o próximo, você edifica o corpo de Cristo, para que ele se desenvolva e para que ele finalmente seja perceptível. A obra de Deus é essa. Crer naquele que ele enviou. Quando perguntaram a Jesus, o que nós podemos fazer para fazer as obras que Deus requer, com a mentalidade religiosa, as obras que Deus requer. Jesus falou, oi, a obra que Deus requer? A obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Porque se vocês crerem em mim, e se vocês permanecerem, se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês serão um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o evangelho. A religião te diz que você não pode participar de uma celebração se você pecou. O relacionamento com Deus pega o filho mais machucado e põe bem aqui, pertinho do peito, aqui, ó. Fala assim, esse aqui é meu filho amado. E eu tenho prazer nele, apesar da limitação dele. A igreja, a religião põe para fora. Pecou, põe para fora. Não pode tomar ceia porque você pecou. E Jesus fala, vem cá. Você entendeu o que você fez? Eu entendi. Então vem e toma ceia. Participar do corpo do Senhor indignamente é não ter consciência de corpo. É não ter consciência e não discernir o corpo de Cristo e não perceber que eu só faço parte por causa dele e não por minha causa. Amém?